meu povo, minha polva, como prometido. Nesse vídeo eu vou explicar somente as minhas opiniões e o que tem cena a cena do episódio 8, que é o episódio final da segunda temporada. Bom, esse vídeo vai ficar um pouquinho longo, mas eu vou tentar fazer meio que em ordem, mas mesmo que não fique em ordem, vocês vão acompanhando por cena a cena. Bom, esse episódio ele começa lá em Essos, com Tyland Lannister, que é um dos gêmeos Lannister, né? Tyland é o antigo mestre da moeda, o antigo mestre dos navios, que agora virou mestre da moeda, lá do Conselho dos Verdes. Então ele foi pra Essos. Essos é um outro continente. É como se fosse assim, um continente americano e o outro continente, sei lá, da Ásia. Então é longe, não é só como se fosse outro país, é outro continente. Então Essos é um continente lá das Terras Livres, que aí eles têm uma aliança entre algumas cidades dessas terras livres de Essos, que é chamada triarquia. Então, o que significa triarquia? A triarquia é uma aliança entre as cidades livres de Essos, que é Tyrosh, Myr e Lys. São essas três cidades. Então, Essos tem várias outras cidades, Pentos, Bravos, tem vários outros lugares. Mas essas três cidades, elas se uniram e criaram meio que um sub-reino ali pra eles, tipo, sei lá, uma ONU da vida. E eles criaram ali essa triarquia. Então, sempre que falar triarquia, tá se referindo a essas três cidades livres, Tyrosh, Myr e Lys. Bom, lá no livro, o comandante dessa triarquia é o almirante Sarrako, eu não sei falar, gente, é muito difícil, mas é Charako Lorá. O pessoal chama só de Lorá. E ele, diferente da série, ele é interpretado por um homem. Ele é um homem que é o comandante dos navios da triarquia. A série trouxe como sendo uma mulher, né? Só fala que é a comandante Lorá. Em inglês também não tem gênero, gente. Assim como o Alto Valeriano, tá? Só uma curiosidade aqui. Não tem gênero. Então, quando fala comandante, não é a comandante ou o comandante. Não tem gênero. E aí lá eles mandaram esse Tyland Lannister pra poder fazer o acordo, que no livro quem solicitou foi a mão do rei, gente, esqueci agora, o Otto Hightower mandou, quando ele ainda estava no cargo, e esse pedido foi enviado, só que aí ele, no caso, foi logo em seguida, ele foi mandado embora do cargo, né, pelo Aegon, colocou o Criston Cole no lugar dele, como mão do rei, só que o pedido já estava em andamento. Então, dessa vez, ele, pra acelerar as coisas, mandou o Tyland lá para efetivar esse acordo, para fazer as adaptações desse acordo. E nesse acordo, eles pedem os degraus. O que são os degraus? Os degraus, gente, é porque o Essos e o Westeros, milhões de anos atrás, lá na época dos primeiros homens, eu acho, ou até antes, eles eram meio que colados. Independente de serem dois continentes, eles eram colados. E aí, depois de um tempo, não lembro por quais fatores exatamente, eles meio que se desprenderam. E quando se desprenderam, ficaram pedaços de terras, como se fossem ilhas. E essas terras, esses pedacinhos de terras, são chamados os degraus, ou steptones. Então, esses degraus é onde acontece lá na primeira temporada, acho que no episódio 2 e 3, a Batalha dos Degraus, que é um pirata, vamos dizer assim, lá do lado de Essos, que é o Cragan Carras, o engorda caranguejo, que o Daemon vai lá e derrota ele. Então, o o engorda caranguejo, teve essa luta ali, porque ele meio que é uma terra de ninguém, os degraus. E aí tava lá dando mole, ele queria pegar pra ele, porque é uma parte importante de travessia de navios, para você, é um lugar que beneficiaria o trajeto do mercante, né, de você fazer as transações de navios, enfim. Então, ele foi lá, tentou pegar pra ele, chegou o Lord Corlys com o Daemon, né, brigaram, ganharam a batalha lá na primeira temporada, só que, como é falado mesmo na série, ninguém fez mais nada, não definiu ninguém pra lá, não botou ordem, não botou nenhum vigia, nenhum vigilante. Então, qualquer hora, qualquer momento, qualquer um pode pegar, porque tá lá livre. E aí eles vão e falam, eu quero os degraus. Só que o próprio Tyland fala, mas os degraus nunca pertencem a ninguém. Então como que eu vou poder te dar os degraus se não pertence ao Westeros? Tipo, não pertence aos Targaryen, não pertence à coroa, né, de Westeros, vamos dizer assim. E aí eles falam assim, na série, né, eles falam assim, o que um Lannister não consegue com seus castelos cheios de ouro e tal, alguma coisa assim nesse tipo. E ele tá todo lascado mesmo, ele precisa da ajuda da triarquia. Os Greyjoy lá não estão respondendo porque é o outro que poderia fornecer os navios, né? Os Greyjoy são lá das Ilhas de Ferro, eles estão meio que assim, opa, vou esperar aqui nessa briga, não vou tomar partido do lado de ninguém e vou esperar pra ver o que dá. Quem tiver ganhando, eu chego lá pra ajudar depois. E, né, teoricamente, eles não têm preferido, eles não têm aliança com nenhum lado, nem com a Rhaenyra, nem com os conselhos lá dos Hightower e dos Verdes, né? Então, eles precisam de todo jeito. Então ele vai falar, não, tá bom, a gente vai te dar os degraus sim. E aí tem aquela luta lá, nada a ver, achei aquela cena meio besta. Porém, eu tenho uma crítica porque, assim, quando passa o Westeros, o cenário é todo diferente, é tudo iluminado, é tudo mais colorido, mais vívido. Porque tem até uma cena que é o comecinho, um macaquinho andando. Cara, é muito mais tropical, é muito mais legal, não tem aquela coisa de inverno lá é sempre calor, sempre quente. Tipo Dorne, né? Dorne, ela tá ali bem no finalzinho de Westeros, mas ela faz parte de Westeros, mas lá também é a terra do deserto, como se fosse tudo quente. É uma outra pegada. Eu acho que eu senti falta desse universo ali de Essos um pouco mais inserido nessas duas temporadas. Só apareceu um pouquinho nesse último episódio, que é uma pena, né? Mas depois eles fazem aquela batalha lá e ele ganha ali, ganha a confiança e a lealdade, né, o respeito da almirante lá, Lorá. E aí eles aceitam, então, a aliança com a triarquia, né? A triarquia aceita a aliança com os Lannister ali, impedido da coroa de Lá eles oferecem esses degraus aí
para poder acabar com o bloqueio da goela, que é essa parte justamente onde eles precisam passar de navio para levar a comida, para levar os temperos, as especiarias, tecidos, para levar o comércio em si lá para Fortaleza Vermelha não, gente, para Porto Real. Então, eles estão pedindo essa ajuda para quebrar esse bloqueio da goela que está fechada atualmente, a mando da Rhaenyra. E aí, logo em seguida, tem Aemond mostrando aquela cena lá que Aemond queimou uma cidade inteira, somente em decorrência do que aconteceu no último episódio, no episódio anterior, que é o episódio 7, onde ele vai até com a Veigar lá em Porto Real e para tentar atacar e ver quem era aquele dragão que estava sobrevoando por ali. E quando chega lá, ele dá de cara com 3 dragões adultos com novos montadores, que é o dragão da Rhaenyra e a Syrax da Rhaenyra. Tem o dragão lá que é o Vermithor com o Hug, o martelo, o ferreiro, desculpa, e o Asa Prata, que são 3 dragões grandes, com o Ylf, né, o bêbado. Então ele fica putinho e ele volta pra Porto Real e ele queima praticamente um próprio aliado, gente, só de birra, só de raiva. Isso é uma coisa que a gente esperaria, né, do Aegon facilmente, mas do Aemond não sei, né. E essa cidade que ele queima, que ele bate lá, é uma cidade que é vassala a Porto Real, é Ponta Aguda. E essa Ponta Aguda, ela meio que é uma primeira cidade, até o nome dá essa sugestão já, é uma primeira cidade ali no começo de Porto Real, porque Porto Real é uma cidade grande, né, bem grande, tanto que ela é a capital, por isso, e aí Ponta Aguda tá aqui no início, então numa guerra, como tá iminente a guerra de acontecer, a primeira cidade que eles teriam que combater é essa Ponta Aguda, que é a primeira. Ela tem até uma torre lá alta, assim, por isso que eu acho que chama de Ponta Aguda. Então seria a primeira barreira de proteção contra os inimigos, seria a Rhaenyra indo lá atacar Porto Real. Então ele deu um tiro no próprio pé por pura birra, né? Porque essa Ponta Aguda, que é aliada deles, é um bloqueio lá inicial, uma proteção inicial, que agora ele foi lá e queimou tudo, queimou todo mundo, as pessoas que sobreviverem ali vão fugir da cidade. Então ele perdeu uma proteção, assim, inicial, porque Porto Real, tipo, o centro, é mais pro meio da cidade. Então é como se fosse aqui, a Fortaleza Vermelha tá aqui e o Septo de Baelor aqui. Então fica numa região mais central. E essa Ponta Aguda, ela tá no início da cidade, assim, vamos dizer, entendeu? Então ele foi meio que burro nesse ponto, mas por puro ego. O ego dele ferido, e ele foi lá e queimou a cidade toda. Ele praticamente fez um gol contra, né, vamos dizer assim. E essa cidade, no livro, não é citado, tá, que acontece isso, dele queimar, porque não acontece também isso dele ficar sabendo assim, que ele ficou sabendo que Rhaenyra conquistou novos montadores pros dragões lá que estavam sem montaria, quando o Asa Prata sobrevoa lá. Então isso também não aconteceu no livro, então como ele ficou sabendo, acho que foi por boato, por fofocas mesmo, e não teve esse rolê aí, então, do Aemond queimando a cidade. Isso foi só pra série. E aí, depois lá em Porto Real, o Larys, ele avisa pro Aegon que a Rhaenyra tem 3 novos montadores. E ele manda o Aegon se preparar pra picar a mula e fugir, porque senão, ó, falou, seu irmão vai te matar. Então, assim, no episódio anterior a gente viu o Larys recebendo essa notícia do Lord Wilde, né? E o Lord Wilde ficou quieto, ou seja, o Aegon não ficou sabendo, ele só ficou sabendo quando viu a Asa Prata lá de fato. Mas nos livros, provavelmente, ele ficou sabendo por meio dessas fofocas de fato. Só que aí, quando o Larys sabe dessa informação, ele não leva pra coroa, que até então é o Aemond, e ele vai direto pro Aegon e fala, ó, vamos picar a mula, porque agora a sua opositora tá mais forte que ela tem 3 dragões. E aí o que ele fala? Ah, mas eu não vou fugir, porque que rei que foge, eu ainda sou rei, isso aqui. Ah, e birrento também, outro chato, que eu não gosto de ser Aegon, não. E aí ele falou assim, seu irmão vai te matar, meu filho, você tá pensando o quê? Seu irmão vai mandar te matar. Aí ele falou bem assim, não, então me carrega até lá o meu trono, que eu vou proibir sei lá o quê, vou fazer dar a ordem de sei lá o quê. Aí ele falou bem assim, tá, você vai dar a ordem pra prender seu irmão, e aí, você vai combater 3 novos dragões com os que ela já tinha, como, sem a Veiga? Tipo assim, né? Duh. Aí ele entende que ele tá certo, o Larys tá certo, abaixa a bolinha dele e acha que vai aceitar, né? Fugir. Ao final desse episódio a gente vê que ele consegue fugir. E depois tem lá a cena da Rhaena. A Rhaena é a filha as gêmeas, uma das gêmeas, né? Filha do Daemon. E ela tá por dias caçando o dragão lá que tá perdido no vale. Esse dragão eu já falei que ele não sai de Pedra do Dragão. Os dragões em si, eles ficam ali perto de Pedra do Dragão, que é em Monte Dragão. Mesmo os livres, né? Os selvagens. Então eles não saem pra lá, pra Riverlands, porque Riverlands já é meio que no centro de Westeros. É como se fosse o meio lá de Westeros. Então não faz sentido. O próprio George R. R. Martin falou que não faz sentido ter dragões ali. Mas a série mudou algumas coisas e colocou um dragão lá pra ela que estava lá na Lagoa da Donzela, né? No Vale da Donzela, caçar esse dragão. Esse dragão, gente, é o Roubo-Ovelhas, que é um dragão selvagem. Ele está lá no livro, nesse período, juntamente, participando da semeadura. Tem algumas pessoas que tentam montar ele. No vídeo anterior eu até falei que o Adam é o Alien é um dos que tenta, né, montar ele e acaba com furico queimado. Mas ele aceitou uma nova montadora, sim, lá em Pedra do Dragão mesmo, mas eu vou falar mais ao final desse vídeo. Bom, e aí ela vai e tenta caçar ele, fica por dias, a gente vê que ela passa fome, passa frio, passa calor, passa tudo, pra chegar lá no final, só mostrar o Roubo-Ovelhas, todo esquelético, porque é um dos dragões mais feios, tá, gente, que eles falam no livro.
e nem consegue montar, nem monta, nem mostra ela montando, ela tentando domar, como que ela vai fazer, como que ela não vai. Então, provavelmente, na terceira temporada só vai aparecer ela em cima do dragão. Eu achei que isso foi uma falha muito ruim, perdeu muito tempo mostrando ela sofrendo, passando sede, passando fome, tentando caçar o dragão e não mostrou o que importa mesmo, que era ela reivindicando o dragão. Bom, no livro, como eu já falei, ele é um dragão que foi montado, né, na semeadura, e ele foi montado por essa menina de 16 anos, chamada Urtigas, ou Needles em inglês. Essa menina, ela é filha de bastardos e filha, se eu não me engano, de uma prostituta, então ela não tem nem pai nem mãe, é reconhecido. O livro só fala que ela é uma menina de pele bem escura, então assim, se eu tô errada agora eu não sei, mas ela é uma das poucas personagens em que descreveram que é a pele escura de fato, porque os Velaryon, eles são igual à aparência dos Targaryen, bem claros, com os cabelos platinados e os olhos roxos, ou violeta, né? Mas essa menina é a única, assim, que eu acho que tem no livro a descrição de que ela tinha a pele bem escura. E a série cortou essa menina. Então eu acredito que o enredo que seria trazido pra ela, não vou nem me aprofundar aqui no enredo dessa Ortigas, né, que ela não vai estar na série, acho que foi adaptado e mudado para a filha do Daemon, que é a Rhaena. Na série, no livro, eles levantam uma hipótese, é uma hipótese sem fundamento, é uma hipótese que não tem confirmação, tá, gente? De que essa Ortigas, ela virava uma espécie de amante, porque ela passava muito tempo com o Daemon. Mas, pela idade também ser muito diferente, algumas pessoas entendem que era uma relação paternal. Então, acho que por essa relação ser paternal, que confirma uma das fofocas, ou seja, invalida a fofoca de que ela era amante, faz o sentido de passar esse enredo dela para a filha do Daemon de sangue. Porque a filha do Daemon, as gêmeas, eles não são muito próximos. Inclusive, lá nas alucinações dele, ele vê a Laena, né? Falando, e cadê? Você tá cuidando das nossas meninas? Porque ele não tem uma relação muito de amor muito próxima. E ele tem uma relação um pouquinho melhor ainda com a outra gêmea que eu esqueci o nome agora, porque ela tem a Bailalu, ela tem um dragão. E a Rhaena, que ela fica, a Baela, né? Ele tem uma relação melhor com a Baela, que tem um dragão. E a Rhaena, que não tem dragão nenhum, é mais fraca ainda. Então eu acredito que com o enredo dessa Ortigas, eles vão estreitar as relações por ela ter um dragão agora, né? E pra ela combater. Eu acho que eles vão meio que se aproximar no sentido de guerra, acredito, né? Mas acho que vai dar certo sim. E aí depois tem uma cena que o Jace se irrita com a folga do Ulf. O Ulf, que é aquele plebeu lá que é bêbado, ele é meio sem noção na série, mas a série não aprofundou muito na caracterização desses personagens. A série não, o livro, desculpa. E a série tá querendo trazer um pouquinho melhor. Então a gente consegue entender um pouquinho do Rúlio Ferreiro, que ele é um rígido, ele é um rapaz assim de honra, mas ele é uma pessoa mais séria, mais bruta, mais seca, vamos dizer assim, mas que ele é mais disciplinado. Já o Ulf, não sei, o bêbado, ele já é mais sem noção, mais largadão, meio sem noção literalmente. Então tem uma cena lá que eles estão numa mesa, na mesa conselho, e ele tá assim com a perna pra cima, e o Jace vê aquilo e fala, cara, tipo assim, você tá achando que você tá onde? Você tá achando que você tá no sofá da sua casa? Não tá não, baixa essa bolinha aí. E o Hugh até fala, desculpe, meu príncipe, ele não tem modos, com não sei o que, não foi educado com bons modos, tarará, tarará. O Hilf até costuma falar assim do Jace, esses cabelos é tão preto quanto falaram realmente, de fato. Então assim, ele não mostra muito insubordinação, o que é ruim, né, porque deixa instável a relação dele com a Rhaenyra, porém a série ela trouxe mais a caracterização desses personagens que são os plebeus, que o livro não traz, o livro só trouxe mesmo assim falando que montou fulano e ciclano, montou tais dragões. E aí, no livro, isso não acontece deles se desentenderem, vamos dizer assim, o Jace com os novos montadores, que acho que ele tá um pouco enciumado, como eu falei, o Jace ele é muito maduro no livro, ele toma muitas decisões importantes, então acho que ele não tá muito perdendo tempo no livro com essas futriquinhas bobas. Mas enfim, depois a Rhaenyra tá conversando com o Corlys e diz, a gente tá agora com poderio reforçado, eu tô preferindo ficar mais na retaguarda, esperar o próximo passo do próximo oponente e tal. Aí ele fala, não, agora que o Aemond sabe que a Vhagar tá em defesa porque ela é um poder que foi superado, porque agora você tem mais 3 dragões, então é agora que você tem que atacar. Não fica dando mole esperando, não. Aí ela fala, não, mas ele só tem a Veiga, a Dreamfire não voa mais, a Helena não tem gosto por isso, e a outra lá, que é a Tessarion, ninguém monta ainda, ela tá muito jovem. Então ele fala, não, você tem que se aproveitar disso e atacar. Achei muito banana a Rhaenyra nesse ponto, porque ela tá muito dando uma de Viserys, e no livro ela não é muito assim, não. Não existe essa conversa, porque no livro, nessa altura do campeonato, eles já estão se programando para invadir Porto Real, porque pegou poderio, pegou armamento, bora atacar. É o que faz sentido. E nesse momento do livro, tá o Jace Collins preparando a tomada de Porto Real e Rhaenyra tá meio de stand-by. Meio que tá de stand-by, mas na guerra, a guerra tá acontecendo. Então eles estão planejando um ataque sim. E na série não foi isso que foi mostrado. Mas o Corlys fala, olha, você não pode contar com essa. Numa hora de uma necessidade, pode ser que a Dreamfire voe sim com a Helena, né? Então ela falou, será? Tipo assim, né? Enfim. Aí passa depois lá pro Sr. Mumford, da Casa Mutton, que finalmente chega lá em Harrenhal. Demorou só 5 episódios, tô brincando. Acho que ele foi no episódio 3. Demorou 5 episódios mesmo. E aí ele chega lá com o recado da Rhaenyra, tudo bem, Harrenhal, como eu falei, tá bem afastado lá de Porto Real e o homem não tem dragão, né, gente? Então ele demora um pouquinho mais, ele foi de cavalo, né? E aí demorou algum tempinho pra ele chegar lá. Ele chega, fala bem basicamente qual é o recado até então, né? E ele já chega assim com uma postura meio nada a ver. Ele fala que
ele vê aquele monte de homem lá no castelo e fala, ah, eu tô a postos, se você quiser, ó, tomar o trono pra você. E aí ele vai e chama, o Daemon chama esse Lord Manfred pra conversar em particular. Só que o Lord Simon Strong, ele tá de olho em tudo, gente. Aquele velhinho, ele é massa, ele é maravilhoso. Ele tá de olho em tudo. Então ele vai andando, só que ele é gordinho, anda lentinho, né? Então ele chega até um certo momento que ele fala, ah, não vou mais seguir eles, não. Aí deixa eles tomarem uma distância, só que depois ele vai devagarzinho e chega lá e fica ó, de butuca na conversa. Então quando eles estão lá conversando, eles estão, infelizmente, em frente ao represeiro lá do castelo. E aí o Manfred, ele fala assim, tá ouvindo isso, Daemon? Aí o Daemon, não, tipo assim, já tô acostumado. O Daemon já tá assim, ó, com o Harrenhal, já tá se sentindo em casa, literalmente. E aí que ele fala, nossa, Lord Manfred, eu nunca esperei uma traição vindo de você. E aí ele não responde, tipo, se vai querer trair sim a Rhaenyra, nem que sim, nem que não, só passa isso. E o Lord Simon, que tava aqui, ó, de butuca, ele já passa um pombo correio lá, um corvo, né? Passa o fio pra Rhaenyra, manda uma mensagem no WhatsApp, Rhaenyra, bora, vem, que tá dando ruim aqui, ó, vai dar ruim, Daemon tá querendo te trair. Porreta ele, mais rápido e ágil que a fofoca de patroa. Fofoca de patroa não, rádio patroa. Mas enfim. E aí ele vai e deixa o homem lá falando sozinho e sai e passa o recado pra rainha. Aí o Aemond, logo em seguida dessa cena, que tá pistola, porque ele acabou de ficar sabendo que a Rhaenyra conseguiu, na surdina, de madrugada, levar os bastardos que estavam lá em Porto Real, às escondidas pelos barquinhos, aqueles barquinhos que foram com as comidas. Então ela conseguiu levar essa galera pra lá. E ele fica puto e fala, manda fechar o porto, que é o porto, a única coisa que ainda tá aberto lá em Porto Real, né, porque os portões já foram fechados, que é a pesca, né? Então eles conseguem se sustentar dali com os peixes. Só que ele mandando fechar, mandando proibir até a pesca, mandando proibir até qualquer navio de chegar, porque pode navio chegar de outros lugares sem passar pela goela, mas muito pouco, porque não tava chegando alimento. Então, o povo vai morrer de fome. Aí até o servo que tá lá com ele fala, mas e aí? Vai todo mundo morrer de fome se mandar fechar o porto ali de Porto Real? Aí ele fala, se não fechar o porto, não vai ter ninguém aqui pra morrer de fome, porque vão morrer por causa da guerra. Tipo assim, né? Tô nem aí, se vira, manda fazer o que eu mandei. E aí, ele fala bem assim, ele só tem como se alimentar de peixes. E ele diz, se estiverem mortos, não vão ter como comer. E aí Alice te pergunta pra Helena que se ela tinha vontade de sair dali e ir embora pra outro lugar. Aí a Helena fala, ah, mas pra onde eu iria, né? Tipo assim, eu achei essa fala da Helena meio inocente, por quê? A gente viu nesse episódio ainda, só que um pouquinho mais adiante, que a Helena não é tão inocente assim quanto a gente pensa. Ela sabe de muita coisa. Então, teoricamente, essa fala da Helena, ao meu ver, foi muito fora de contexto. Eu acho que ela devia, assim, falar, mãe, vamos planejar alguma coisa. Ela já era pra ter alguma coisa em mente, porque ela sabe de mais coisa do que a gente sabe, né, que a série mostrou. Mas, enfim, ela aparentemente não fala nada, chega lá o Aemond lá, né? E fala, vamos atacar, pega Dreamfire, vamos fazer acontecer. E aí a Alicent vai intervir. Não, não vai, é sua irmã, não sei o que, ela não pode. Você quer quebrar a única de nós, que é a mais sensata, a mais dócil, gentil de nós, tarará, tarará. E aí ela fala, Aemond, eu não tenho vontade de montar, eu não vou queimar ninguém, não vou matar ninguém, eu não tenho gosto pela guerra. E se a sua família acabar, você precisa defender a sua família, seus filhos, tarará, tarará, tarará. Seus filhos não, que eu não falo em filho não, até porque agora ela só tem um filho. Mas enfim, uma filha, né? Mas enfim, ela fala que não quer, não vai, não vai, não vai. Aí a Alicent manda ele embora, tá bom, foi por enquanto. Logo depois disso, só pra levantar aqui, essa possibilidade no livro não é nem levantada, tá? Depois disso, parte lá pra floresta, que tá o Criston Cole, e o Criston Cole tá sentado, assim, cheirando o lencinho com as iniciais da Alicent. Então, o Gwaine Hightower, que é o irmão da Alicent, ele vê e fala, puxa a espada e fala assim, você não tem medo de morrer? Eu posso te condenar à forca, à morte por causa disso, não sei o quê. E do jeito que o Criston Cole tá aqui, ele não move nenhum músculo. E aí ele começa a falar, mas ele não liga muito, né? Ele fala assim, ela é o meu farol, ela é o farol que eu sigo. Por muito tempo eu segui outros faróis, ou seja, sempre tem que ter uma mulher pra direcionar ele. Antes era a Rhaenyra não quis fugir lá pra planta laranja, aí virou a Alicent. Aí ele fala bem assim, ela é o meu farol e tal. E ele aparentemente não tá se importando muito se ele vai morrer ou não, como se ele tivesse com depressão de fato. E eu acredito que ele tá desde lá da Batalha de Pouso das Gralhas, que eu já falei. Mas ele certamente está com estresse pós-traumático, porque ele fala, os dragões dançam e os homens são como poeira. Morrer será uma espécie de alívio. Então, assim, isso também não tá no livro, essa citação não tá no livro, mas na série eu acho que foi um motivador pro Criston Cole, porque pra ele tá assim agora, tanto faz como tanto fez, a gente é só poeira. No meio dessa guerra, a gente já entregou a guerra pros dragões, então não tem muito o que fazer agora. Então, do jeito que ele mostra a devoção e que ele vê assim que, pô, esse cara já tá esperando morrer, ele vai, recolhe a espada e fala, não tem muito o que fazer, é isso aí. Isso não acontece no livro também, né? Como eu falei também, o Jace tá muito emburrado sempre com essas questões dos bastardos, que no livro não acontece, mas tem uma pequena cena onde a Baela brilhou, a Baela fala pouco, mas fala bonito. Ela chega e dá um sabão nele falando assim, um príncipe fazendo biquinho, e ele fala, não tô fazendo biquinho. Aí ela fala assim, tá sim, e o que vai adiantar ficar zangadinho? Aí ela diz, né, que ele não é o primeiro, nem vai ser o último bastardo Targaryen, o bastardo, a se sentar no trono. E o que importa é que ele é filho legítimo da rainha, então que ele pode ser filho de qualquer pessoa, mas ele é filho e não tem como negar da Rhaenyra, porque a Rhaenyra é a herdeira ao trono, e não tem como negar que ela saiu de dentro dele, né? Eu achei essa sacada, assim, brilhante, porque ela é a noiva dele, então ela também pouco tá se importando com a linhagem, se ele é bastardo ou não, mas sim com o
título de que vai ser herdado por ele, né? Então essa menina, ela é muito madura, porque eles têm mais ou menos essa idade, de 15, 16 anos, gente. Pra essa época aí eu não teria nem nada na cabeça pra pensar assim. E aí rola aquele jantar com os novos montadores, né, gente? E o Will continua sem respeito, falando, traz mais aqueles passarinhos, traz mais passarinhos, que é frango, né? Como se fosse um frango passarinho ali, né? E isso também não acontece no livro, tá? Então, assim, eu vejo que muita coisa foi adicionada pra gente entender um pouco mais desses plebeus, como que eles estão sendo tratados, como tá sendo essa relação de novos montadores e tal. Porém, isso tudo acontece muito rápido, porque tá tendo guerra. Por mais que eles estão meio que se planejando pra guerra, tá acontecendo uma guerra. É igual a Guerra Fria, né? A Guerra Fria durou 105 anos. Mas a guerra, ela foi fria, mas teve movimentações, muitas coisas, né, acontecendo. Então, assim, acho que a série colocou isso pra meio que ambientar um pouco melhor, mas no livro isso também não é falado, narrado, tá? E aí, depois dele, não tem mais uma visão, que agora, graças a Deus, eu espero que seja a última, que é a visão do futuro. A Alice Rivers, ela tá lá no quarto, ele tá dormindo e ela aparece do nada lá no quarto. Só que quando ela tá no quarto dele, que ele acorda e vê, aí ela fala, ele até fala alguma coisa assim, você não descansa nunca, bruxa. Ela tá chorando, gente, ela tá chorando. Ou seja, eu, Bruno, tirei a teoria da minha cabeça, acredito que ela acabou de ter acesso a essa informação, que é a informação do futuro. Ela pode estar chorando por talvez ver o futuro dela, de como ela vai morrer, não sei, ou de saber o papel dela, ou de saber o que tá esperando pro futuro de Westeros, mas ela tá chorando. E aí meio que ela limpa assim, levanta, tô indo lá pro bosque, sei lá, represeiro. Bora lá. E aí ele vai. E passa a cena se ele já tá trocado, já tá com outra roupa, mas aí, nessa cena lá, da visão do Daemon, eu vou também explicar depois um pouquinho mais pontualmente o que é que acontece nessa cena em outro vídeo, tá? Mas a visão do que compreende lá as informações do Daemon é que o futuro vai ter uma ameaça muito grande, muito maior do que brigas de reinos, de casas, de lords, e que para esse futuro acontecer, se concretizar e os Targaryen sobreviver, precisa da Rhaenyra sentar lá no trono, mais ou menos isso que ele entendeu, tá? Depois eu explico um pouco mais sobre essa visão do Daemon do futuro, e então a partir dali ele se conscientiza 100%, porque assim, antes ele não estava 100% decidido disso, ele se conscientiza ali 100% de que a Rhaenyra precisa sentar no trono, e não ele, e não qualquer outra pessoa. Então ele fala bem assim, eu sei qual é o meu papel disso, então eu vou ajudar com o que eu puder ali no meu papel. E aí, ele entende que é uma guerra muito maior e que para a humanidade sobreviver ele precisa fazer isso. Aí aceita, claro que foi uma trajetória muito longa e demorada, todos os episódios dessa temporada ele ficou lá em Harrenhal tendo essa evolução, essa mudança aí, trabalhar o personagem. Eu achei que foi muito longa, muito demorado, poderia ter feito isso tudo em um episódio só, mas foi assim que foi feito, então não tem que fazer. Depois tem Aemond tentando convencer Rhaelina novamente a montar. Só que isso acontece em seguida da visão do Daemon. E aí, quando acaba a visão do Daemon, a gente chega na cena de Rhaenyra e a Rhaenyra tá pronunciando as últimas palavras, que é as últimas palavras da visão que o Daemon acabou de ter. Ou seja, ela também estava vendo essa visão e participando dessa visão do Daemon, porque a frase que ela fala é a última frase que o Daemon ouve. Ou seja, a Rhaenyra, ela sabe de muito mais coisas do que a série mostrou que ela sabe. Porque essa é a primeira visão que a gente viu, o que a gente... O que ela tá sabendo, de fato. Então, as outras, a gente não sabe o que ela viu, porque não mostrou as outras visões dela. Então, por isso que eu falei que lá atrás, aquela cena, quando a mãe dela fala, você tinha vontade de sair daqui, dar no pé? Não era pra ela falar pra onde eu iria, porque ela sabe de muita coisa, né? Então, nessa cena, a gente vê também que ela vê que o Aemond vai morrer, ela sabe como o Aemond vai morrer, e ela fala, não adianta, você não vai me obrigar, porque se você me matar, nada vai mudar. E cada um tem seu papel nisso. Então, assim, ela sabe o que aconteceu lá em Pouso de Gralhas, que foi ele atacando o próprio irmão. Então ela fala, você vai fazer o que fez comigo? Você vai fazer comigo o que fez com o Aegon? Então assim, ela sabe, é o que eu tô te falando. Então ela sabe de muito mais coisas. Agora, o que ela sabe mais, a gente não sabe. A gente até agora sabe que ela sabe desse babado aí do futuro, né? Mas muita coisa do passado ela também sabe. Como? Não sabemos. Não sei se ela é uma vidente verde, Warg, não sei. Ainda vai ter que ser explicado talvez na terceira ou na quarta temporada. Mas aí ela diz que o Aemon vai morrer e o Aegon vai sentar num trono de madeira. E aí fica assim, a gente vê que o ator também é muito bom, esse ator do Aemond. Ele tá meio que querendo marejar o olho assim, ó, querendo chorar. Ele não chora de fato, mas ele tá assim, abismado. Então, meio que tá de mãos atadas. Ele não vai matar a irmã dele, não vai obrigar a irmã dele a montar no dragão e lutar. Só tem a Veiga. Tá meio lascado. E aí depois tem uma cena, gente, do Caraxes lá no estacionamento de Harrenhal, tadinho, esquecido, abandonado. E aí ele vê um dragão, que é amiguinho, né, que é aliado dele, que é a Syrax, né? Então ele fica todo feliz. Nossa, alguém veio me visitar, finalmente. E aí o Sisbo, que tá também junto com eles, que é o Ada, né, que é antes de ir embora, quando ela recebe lá naquele jantar, a Rhaenyra recebe no jantar o corvo, né, a carta, ela fala, bora, Ada. Aí o Adam tá lá junto com ela. E aí a Rhaenyra chega e Daemon diz que viu o que viu, ou seja, que viu o futuro, que ela é a única esperança de manter o Reino Unido, jura lealdade. Achei essa cena assim maravilhosa, que é bonita, me arrepiei todinha, ele ajoelha e todo mundo ajoelha junto, embora um dos últimos a se ajoelhar nessa hora é o Lord Munton, que é o Lord Manfred, da casa Multum. Então, demorou um pouquinho, logo que ele se levanta, que o Daemon lá tá encorajando eles a ir pra guerra, ele sai de fininho, não sei se vocês repararam, ele vai lá pra trás no meio da multidão, não sei se ele vai permanecer ali ainda, guardando novas ordens, ou se ele vai dar no pé e ir pra algum outro lugar, não sei, talvez fugir pra própria casa dele, né, não ir nem pra Rhaenyra nem pro Daemon, não sei o que vai acontecer, mas ele fugiu e ele traiu a Rhaenyra. Bom, na série, isso aconteceu nesse período aí
tomado de Harrenhal, vamos dizer assim. Só que no livro isso não acontece, tá? Nesse período lá da série, ele ainda não tá questionando a Rhaenyra, ele tá do lado da Rhaenyra ainda. O Daemon nunca questionou a Rhaenyra nos livros, somente na série que teve esse titubear aí, até porque implantaram essa visão também não acontece nos livros, tá? E nem tem a canção de Gelo e Fogo, que é o que eu falei, que é o que motivou também o Daemon ter essa visão. Então, isso tudo não aconteceu nesse período nos livros, tá? Lá no futuro, no livro, só que em um outro momento, já é em outro ano também, bem mais pra frente, esse cara vai trair sim a Rhaenyra, mas eu não vou entrar em detalhes aqui como que faz. E aí, todo mundo lá feliz, essa cena linda, Sor Simon lá, que tava preocupado, né, de o Daemon trair a Rhaenyra, lá atrás ele tá assim, todo felizinho, gente, esse ator é um amorzinho, eu achei ele muito fofo. E no livro, em nenhum momento o Daemon tá tentando tomar o trono pra si, como eu já falei, e não tenta trair a Rhaenyra, tá? Depois a gente tem a Alicent indo até Rhaenyra. Isso também não existiu no livro. Eu acho que foi um... Não gostei muito disso. Por quê? As duas cenas, que foi uma outra tentativa extra de acordo, não aconteceram nos livros. Da Rhaenyra indo lá em Porto Real, vestida de freira, nem da Alicent indo lá. Só que pra que a Alicent foi lá, sendo que a Rhaenyra já foi até ela e ela falou, não houve engano nenhum, tá tudo certo. Aí agora a Alicent chega lá, não, eu me equivoquei, era outro Aegon, estava errada. Aí ela fala meio que assim, ai, eu tomei as decisões que eu achavam ser certas, as decisões que as pessoas tomaram pra mim e me disseram o que fazer. Meio que ela quer tirar a culpa dela, do cartório, e falar, eu não tive culpa, eu só segui as ordens que me foram dadas. Porque ela foi influenciada pelo pai, depois ela tá sendo influenciada pelo amante, ela tá sendo influenciada pelos filhos, tá sendo influenciada pelo Conselho dos Verdes, e ela quer dizer e falar, não foi tudo culpa minha, eu sou inocente na história, tadinha santinha. Então nessa hora ela até comenta que ela tem um amante. No livro também ela não tem amante, ela e o Criston Cole não são amantes, pelo menos não citados. E a Rhaenyra fala, a santinha tem um amante, ela não me julga, seu pai morreu e estava só. Só que isso acontecia já antes do Viserys morrer. Na série deu a entender isso. Então ela quer vestir o manto de beata, de santa, e a Rhaenyra até joga isso na cara dela, você fez isso, o seu lema, o seu manto, o seu... Não lembro qual a palavra que ela usa, mas ela fala assim, você fez isso, o seu estandarte, lembrei, seu estandarte. Como assim, a santidade era a sua prioridade da sua vida, e agora você tá me dizendo que você tem um amante? Aí ela fala bem assim, foi o que me restou, o que me deu pra me apegar, já que você a repudiava, ou seja, que você era muito promíscua na adolescência, e que era o exato oposto da Alicent, né, que ela joga isso na cara. Então assim, ficou uma coisa muito... ao meu ver, né? Muito nada a ver essa conversa agora, nesse momento. Aí ela vai falar, eu só quero viver em paz, eu saí do castelo e eu senti o peso do mundo sair das minhas costas, eu só quero viver. Aí ela fala assim, mas isso na história vai retratar você como uma rainha má, como uma pessoa fria. Aí ela, não me importa, eu só quero viver e fugir com minha filha e meus netos. Ela fala netos até no plural. Porque a Relina, ela é meio que inocente. A Rhaenyra não tem mágoa, assim, da Relina, né? Ela não tem ódio, não tem nada. Tanto que ela, na série, diversas vezes, ela defende a Relina, né? E aí ela fala bem assim, tá, mas se você fugir, você vai me entregar Porto Real, e aí? Eu preciso matar o seu filho, você sabe disso. Eu tenho que mostrar a cabeça do Aegon, que é o rei, né, até então, porque o outro é só regente, né, pra poder tomar Porto Real pra mim. Aí ela meio não quer aceitar e tal, tenta fazer alguma coisa, mas no final das contas ela sabe que ela precisa pagar um preço também. E aceita. Aí ela fala assim, ó, o Aemond vai daqui 3 dias voar pra sei lá pra onde, pra Harrenhal, não lembro agora direito, e vai sair de casa. Aí você chega lá que eu vou abrir os portões, vou dar ordem pros guardas, e você pode entrar aí sem derramamento de sangue e tomar Porto Real pra você. Ela não fala nem que sim nem que não, mas tá bom, ficou essa conversa elas por elas aí. Mas nessa conversa eu achei interessante só uma coisa, que as duas estão se confrontando e o passado delas vem à tona, que é inversamente proporcional, que é o que eu falei. A Alicent, ela vestiu esse manto da santidade enquanto ela queria viver e não podia, porque ela tinha que viver sobre o domínio das decisões do pai dela e depois do rei, né, lógico, o marido dela. E a rainha, e a Alicent o contrário. Agora, ela era meio sem pudor, né? Ela tinha uma certa liberdade, mas depois ela casou e ela foi crescendo e ela foi tendo que lidar com as consequências dessas decisões que tomaram pra ela. Ah, você vai ser a rainha, você vai ser a princesa e não sei o quê, e você vai casar com um cara, com o primo lá dela, o Leino. Ela teve que viver com as consequências da bastardia, de tudo isso. Depois ela casou com o tio dela, ela teve que viver com a consequência de estar sempre sob o jugo dele, porque ele é um homem, porque o conselho dela não respeita ela. Então, a Alicent, ela era muito respeitada, e no final, né? E a Rhaenyra não. Então foram extremos opostos. Eu acredito que a série ela quis mostrar isso. Inclusive, no final desse episódio, tem uma frasezinha que completa esse meu pensamento, mas vou deixar pra fazer no final do vídeo. Bom, e aí depois ela pega e vai embora, a Alicent, tipo, esse acordo aí meio que combinado de boca. E nessa última cena da temporada, mostra todo mundo se preparando pra guerra, né? Uma guerra que a gente já sabe que vai ter, que ela meio que começou lá com a Batalha de Pouso das Gralhas, mas tá todo mundo se encaminhando pra uma grande guerra de fato chegar. Isso é iminente, não tem como ser evitado. E nesse momento, a Alicent ir lá conversar e evitar uma guerra, eu acho que é meio sem noção. Mas mostra depois cada um se preparando pra cumprir o seu papel. Então tem Alicent voltando pra casa, as escondidas, os montadores de novos dragões vestindo as armaduras. Até então parece que eles já treinaram como dar os comandos, Dracarys, não sei o que, Avante, em Alto Valeriano, as roupas e tudo mais pra se proteger.
Depois tem a marcha de Old Town, que é a Tessarion voando. E ali não mostrou Daron, gente. Nesse final de temporada, eu achei que ia mostrar o Daron. Que tá essa temporada inteira falando Daron, que é o quarto filho da Alicent, o filho mais novo. Mas não mostrou, só mostrou um vislumbrezinho da Tessarion, que é uma dragão muito bonita, que é uma dragão azul, com escamas roxas, se não me engano. Que é a dragão dele, sobrevoando assim, mas não tem ninguém montado em cima. Até tentei ver, dei um zoomzinho, não tem ninguém montado em cima. Mas é porque eles não quiseram botar, né, gente? Mas teoricamente ali o dragão já está sendo montado. E a galera de Old Town caminhando com a Tessarion, porque eles estão meio que já numa pequena batalha ali com os Beesbury. Os caras lá da Barba Branca, lá do norte, que são os velhos, né? Marchando também, atravessando as gêmeas, que é, inclusive, devido ao acordo que o Jace fez pra poder encurtar o caminho deles, porque, gente, o norte é o mais longe de todos, a casa é mais longe de todas, então eles já estão caminhando há mais de um mês, né? Na série não mostrou muito, mas pra você ter uma noção, foi no primeiro episódio que o Jace tá lá conversando com o cara lá do norte, o Kragan. Então, assim, tem praticamente um mês, e só no último episódio que eles estão ali nas gêmeas, que ainda não é quase o final do caminho, mas só encurtou o caminho por causa desse acordo do Jace. E aí, depois tem os Lannisters chegando em Riverlands, que é aquela casa que tem um leão na frente, aí tá chegando com aqueles vassalos dele, que eu esqueci o nome, que é o que tem a casa azul, um emblema azul. O Daemon, com seu enorme exército, mostra assim, ó, eles acampados assim no final de Harrenhal. Harrenhal é um castelo muito grande, eles estão pra fora do castelo, porque não coube dentro do castelo todo mundo acampado. Então, assim, muito homem ali com o Daemon. O Talon de lá com a Triarquia avançando pelo mar, aí mostra ele assim na frente do navio e a comandante Lorá lá com ele. E também tem o Serpente Marinha se equipando com as armaduras, eles pegando o barquinho pra acessar o navio, né, do Serpente Marinha, que agora é a rainha que já foi, a rainha que nunca foi, né. E depois a gente vê também o Otto sendo transportado num navio supostamente sequestrado. Isso aqui eu ainda não tenho uma opinião formada sobre quem que tá sequestrando ele, tá? Porque no livro isso também não acontece do Otto ser sequestrado, não. Ou se acontece eu não lembro, mas eu acho que não. Então, nesse momento do livro, quando o Otto saiu de lá, da Fortaleza Vermelha, lá de Porto Real, que ele é demitido do cargo, ele volta pra casa dele e ele vai tentar fazer acordos com as casas ali de perto, com Highgarden, né, que é Jardim de Cima, que eles são aliados, e eles estão aliados, inclusive não foi mostrado aqui ainda, acredito que na terceira temporada vai mostrar, mas as casas lá dos Tyrell. Então, ele fica fazendo essas alianças de lá do escritóriozinho dele, lá de Old Town, lá de Vila Velha, né. Então, assim, não sei quem que poderia ter sequestrado nesse meio do caminho, porque eu acho que nem chegou, o Otto nem chegou até Vila Velha, porque tem alguns episódios pra trás, que a Alicent pergunta pro Gwen, uai, eu mandei cartas pra Vila Velha, pra Old Town, e o papai não respondeu, aí ele, você é a filha favorita, se ele não te responder, pra mim que ele não vai responder, né. Então, não sei quem que poderia ter sequestrado o Otto nessa altura do campeonato. Ao meu ver, eu vou chutar aqui, que eu acho que ele está nos navios dos Tyrosh lá. Dos Tyrosh não, da Triarquia. Talvez a Triarquia já tinha sequestrado ele antes, e como eles fizeram acordo, ele só continuou lá meio que no navio que tá voltando. Isso é a minha hipótese, tá, gente? Não tem nada confirmado. Mas o que vocês acham? Me conta aqui abaixo nos comentários quem vocês acham que sequestrou o Otto. E aí mostra o Otto assim, vendo a luz do dia, meio mostrando que ele tá muitos dias sem ver o sol, e aí tem uma rajadinha de sol pegando lá dentro de onde ele tá, que é um fundo lá de navio, dá pra ver que é isso. Depois mostra o Aegon fugindo com Larys, também não sei se eles estão fugindo de uma carroça, não deu pra ver direito, eu não lembro. E a frase que eu falei que eu iria completar aqui no final. O final de tudo, da última cena dessa temporada, eu achei que é um plano de fotografia maravilhoso, porque lá naquela conversa que eu falei da Alicent com a Rhaenyra, mostra que elas estão como peças de xadrez em lugares opostos agora, em lugares invertidos do que elas tinham, que também eram invertidos lá na adolescência delas, na infância, né? Onde uma tinha muita liberdade e uma tinha muita responsabilidade, muita santidade. E agora a Rhaenyra, ela tá muito presa com o que ela precisa fazer, e é igual ela fala, eu quero montar meu dragão e lutar, e brigar, e eu não posso porque eu sou rainha, porque eu sou a sucessora, eu não posso me colocar em perigo, eu queria fazer isso, mas não posso, queria ser respeitada, mas não posso porque eu sou mulher. E a Alicent, que sempre foi muito presa, com muito respeito, mas muito subordinada, fazendo tudo que todo mundo mandava, agora ela se vê livre, ela só quer ter liberdade. Então o plano de fundo geral dessa última cena é invertido também, onde lá no castelo da Rhaenyra, em Pedra do Dragão, tem como se fosse uma biblioteca que tem aqueles quadrinhos assim, ó, como se fosse uma livraria com aqueles lugares pra botar os pergaminhos. E aí o plano de fundo vê a Rhaenyra dentro desse enquadramento, né, que é um pedacinho só desse quadrinho. E ela tá pequenininha dentro desse, como se ela estivesse presa. E é isso que tá metaforicamente querendo mostrar. A Rhaenyra tá presa com as suas obrigações. E a Alicent em plano aberto. A Alicent assim no meio de uma imensidão, assim, com o plano todo aberto, o plano geral. Que é ela como se estivesse livre, ou seja, elas em posições opostas ao que começou lá a primeira temporada. Eu achei isso de uma sacada de mestre, não sei de quem foi essa ideia, mas eu achei bem interessante. E eu acho que
que a única parte interessante dessa conversa das duas é retratar essa inversão de papéis delas, né? Como que uma agora tá querendo somente se preocupar com a liberdade e a outra tá presa, que outrora era livre. Bom, gente, o episódio ficou longo, eu sei que é muita coisa pra comentar, ainda vou fazer um vídeo só explicando as visões do Damon, tirar alguma dúvida, que eu sei que algumas pessoas já colocaram alguns vídeos aqui no vídeos anteriores com dúvidas sobre essa visão do Damon, se ela torna a Daenerys lá a princesa prometida ou não, o que é, que o Damon morre não sei o que, enfim, vou explicar no próximo vídeo. E eu peço a ajuda de vocês pra se inscrever aqui no canal, não custa nada, de graça, é rapidinho, e me ajuda compartilhando esse vídeo pra mais pessoas alcançarem, e me ajudar também tendo pra gravar mais vídeo, gente, porque dá muito trabalho, ó. Tô aqui com meu notebookzinho, com a minha colinha, porque eu tenho que assistir o vídeo todinho novamente. Eu já assisti todos os episódios umas 4 vezes, pelo menos. Sempre que eu vou gravar vídeo, eu tenho que reassistir o episódio pra refrescar a memória. É muito nome, muita coisa, eu me embolvo. Tenho que depois passar pro computador e depois eu tenho que refinar fazendo a revisão pra enquadrar e tentar colocar numa ordem cronológica. Então, assim, dá um trabalho, não é remunerado, infelizmente ainda não é remunerado, mas quem sabe um dia com a ajuda de vocês eu consigo crescer esse canal e ter uma remuneraçãozinha, né? Seria ótimo. Então é isso, pessoal. Um beijo. Eu tô muito feliz que eu tô tendo muitos comentários, muito gente chegando novo aqui, inscrito devido a essas séries que eu tô comentando. Mas é isso, gente. Obrigada por tudo e um beijo, até mais. Tchau!